árvore da vida que o que brota, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, receba adoração. Jesus é digno de louvor, é digno de louvor. Jesus, receba adoração, receba adoração. Nós adoramos Jesus. Nós adoramos o Senhor, porque Ele é a nossa vida. Nada na nossa vida é mais importante do que Jesus, pessoal. Nem mesmo a nossa família. Você sabia? A coisa mais preciosa que nós temos, o tesouro que temos aqui na terra, humanamente falando, a nossa família. Mas Jesus é mais do que esse tesouro. Jesus é o nosso tesouro maior. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estamos hoje na 10ª celebração da missa do seminário, né? A gente lembra que nós estamos trazendo temas importantes para vocês meditarem. Eu vou pedir para a Berenice baixar aquela porta ali, porque nós estamos no ar, e o importante é as pessoas estarem aqui sem ser perturbadas por aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, não? Aqueles que não querem ouvir, aqueles que não querem dar atenção, que querem escarnecer, que quer. Vamos deixar aqui. Por que a estrela é o maior símbolo de Satanás na Terra? Você sabe que nós estamos na ocasião da comemoração do Natal, né? As pessoas colocam estrelas, as pessoas armam árvore de Natal. Lembram que na quarta-feira passada nós falamos aqui sobre a árvore de Natal. Qual é a origem da árvore de Natal? É a comemoração que Semíramis, a mulher de Niródio, né? Como nós explicamos, ela ficou grávida e teve um menino chamado Tamuz, da mitologia. E esse Tamuz, segundo a mitologia diz, que ele morreu em cima de um toco de árvore. E ali, em homenagem, por causa da homenagem a Tamuz, que ela dizia ser o filho de Deus, né? Então ela começou a enfeitar aquele toco de árvore. Isso há 3.000 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2013, há mais de 5.000 anos atrás. Ela começou a enfeitar aquela árvore ali, então ela passou a fazer isso frequentemente. Essa comemoração a Tamuz ficou todos os anos, né? No dia 25 de dezembro. Nós explicamos na quarta-feira passada. Entendeu? 25 de dezembro. O nosso Senhor Jesus Cristo nasceu em abril. Aí veio Constantino, por volta do início do século da igreja, né? Por volta do ano 300 e pouco. Constantino, ele mudou a data do nascimento de Jesus Cristo para dia 25, para coincidir com a comemoração ao Deus Tamuz. E quando nós cristãos memorizamos e nós homenageamos Jesus Cristo na sua data do seu nascimento, coisa que não é bíblica, né? Em parte nenhuma da Bíblia, Jesus manda comemorar o seu nascimento, ele manda comemorar a sua morte. Na Eucaristia, quando ele fez a última Eucaristia, a última ceia, ele diz, fazer isto em memória de mim. Agora, quanto ao nascimento, Jesus não mandou fazer nada. Nós fazemos por nossa conta. Aliás, o melhor dizendo, fazemos por tradição. Porque o Constantino mudou por causa da comemoração de Tamuz. Então, nós vivemos num mundo de paganismo generalizado. Infelizmente, o cristianismo foi mistificado pelo paganismo, por causa dos homens que não tinham o Espírito de Deus, como é o caso de Constantino, que se fingiu ser cristão e não se converteu coisa nenhuma. Tanto é que ele baixou decretos favorecendo o paganismo. Ele trouxe o paganismo todo lá da Pérsia,
lá do Egito, os deuses que eram adorados na Grécia, todo para Roma. Só trocou os nomes e ficaram as mesmas coisas, né? Mas por que a estrela é o maior símbolo de Satanás? Bom, vamos ver aqui o Salmo 18 da Bíblia Sagrada. O Salmo 18 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, tudo que está nos céus, os astros, as estrelas, foram feitas pelo nosso Deus. Nós reconhecemos isto. Nós glorificamos como Davi, o Todo-Poderoso, por ele ter feito magnificamente o universo, os astros, os planetas, as estrelas, não? Ele fez as estrelas, ele fez o Sol, ele fez a Lua, fez os planetas, galáxias. Então, nós louvamos pela grandeza do seu poder. A estrela é um grande luminar, segundo os cientistas, né? De plasma, de esfera de plasma. E nós temos a estrela mais próxima da Terra é o Sol. Tá? O Sol que é a estrela mais próxima da Terra. Os demais são, olha, milhões e milhões de anos-luz. Tem, segundo os astrônomos, tem estrelas que milhares e milhares de anos elas morreram, elas se acabaram. E a luz está chegando aqui na Terra agora. Há milhares e milhares de anos essas estrelas morreram e agora que nós estamos vendo o brilho dessas estrelas. Nós não poderíamos nem imaginar a dimensão de distância que é medida a ano-luz que as estrelas estão colocadas no espaço sideral. Bom, Sol é a estrela mais brilhante. Esse Sol, o pessoal já adorava na antiguidade, no tempo de Semíramis, de Neótese. Mas vamos ver aqui na palavra de Deus, tá? Vamos abrir aqui no livro de Mateus. Mateus, capítulo 2. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bom, esses magos, segundo os estudiosos da Bíblia, eles eram astrólogos. Claro que nós já sabemos que a astrologia é uma ciência mentirosa, é uma ciência do engano, como nós já explicamos aqui para vocês. Mas esses homens, tudo que eles faziam, tudo que eles agilizavam, até mesmo uma visita, eles baseavam no seu conhecimento de astrologia, pseudo-astrologia, né? Então, ele podia dizer, olha, vai nascer um rei, vai nascer um Buda, vai nascer uma Maitreya aqui no leste da Terra, no oeste. Vamos olhar para o céu, vamos ver qual é a estrela mais brilhante. Entendeu? É negócio de prognóstico, tá entendendo? Não que seja precisamente. Isso aqui é uma coisa que é uma coisa deles, essa estrela aí. A estrela que está falando aí é a estrela, o astro, né? A estrela brilhando lá, baseada na astrologia deles. Eles foram lá visitar o menino Jesus, chegando lá, levou o incenso, e etc. Bom, os homens, sempre eles olhavam para os céus. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos ver aqui. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Sempre eles olharam para os céus. E quando Deus, então, orientou Moisés orientou o povo, por ordem de Deus, o que eles teriam que fazer na hora que eles entrassem na terra que Deus haveria de dar ao povo de Israel. Então, o Senhor disse assim através de Moisés: quando levantares os olhos para o céu, capítulo 4, versículo 19, de Deuteronômio, quinto livro do Antigo Testamento, quando levantares os olhos para o céu, e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, guarda-te de te prostrar diante deles e de render um culto a esses astros, que eu, o Senhor teu Deus, deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo dos céus. Então Deus condenava esse culto. Aliás, Deus condena o culto aos astros. No entanto, essas pessoas já faziam culto para as estrelas, já faziam culto, e eles usaram também, né? Eles começaram então a escrever os astros, né? Eles começaram a escrever lá através
dos uniformes, né? Uniformes que eram escritos dos caldeus, e os hieroglíficos, que eram os escritos dos egípcios, os hieroglíficos, que era a escrita dos egípcios. Eles começaram a escrever, né? Eles olhavam assim e escreviam. E foi aí que eles foram, começaram a colocar, aquela estrela ali, nós vamos escrever assim, né? E isso aí passou a ser também, pertenceu ao secretismo deles, da crença deles, da prática do cerimonial secreto deles. O pentagrama, a estrela de 5 pontas, eles começaram então a fazer veneração, tanto ao astro quanto aquilo que eles representavam nos pergaminhos, nos papiros, que naquele tempo não existia papel. Então eles escreviam em peles de animais, eles escreviam uma espécie de lousa, né? Uma espécie de lousa, eles faziam com uma substância extraída do rio Nilo, eles faziam ali o que? O papiro, para poder escrever. Quando também escreviam em pedras, eles colocavam ali nas pedras com tintas especiais, aí eles grafavam ali o sol, a lua, as estrelas e etc. Isso começou a fazer parte do secretismo religioso deles. Começou a fazer parte. Bom, vamos aqui para Gênesis, capítulo... A pergunta que não quer calar. Por que a estrela é o maior símbolo de Satanás na Terra? Vamos ler aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e mulher. Deus os abençoou e disse: frutificai, disse ele, multiplicai, enchei a terra e sobre ela dominai. Note bem, Deus disse para o homem, sobre a terra dominai. Deus a criar Adão e deu o domínio da terra para Adão. Deus deu o domínio. Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eis que eu vos dou a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas. Então, o que eu quero afirmar aqui é o versículo 27 e 28, onde mostra Deus dando ao homem o domínio sobre a natureza. Deus deu a Adão o domínio sobre a natureza. Aí nós vamos seguindo aqui, no capítulo 2 de Gênesis, a história que você conhece. Quando Adão e Eva foi tentado pelo diabo. Satanás, com inveja, porque Deus visitava o homem todos os dias. Ele tinha uma comunhão plena com o homem que ele acabara de criar. Deus falava com Adão todos os dias. Satanás ficou com inveja disso. Então ele começou a tentar o homem. Porque o objetivo do diabo era tirar o domínio desse homem. O domínio que Deus havia otorgado para Adão. Entendeu? Satanás, então, através dessa tentação, no qual está escrito aqui no capítulo 2, né? A história que nós já conhecemos, e ele persuadiu o homem a desobedecer a Deus. O homem desobedeceu. No momento que o homem desobedeceu a Deus, então o homem perdeu o domínio. Satanás roubou. Então eu vou aqui mostrar para vocês como é que foi. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu trouxe aqui. Você sabe que os faraós do Egito, eles, quando eles morriam, o seu corpo, o seu cadáver, era sepultado junto com o seu ouro, com a sua riqueza, no lugar chamado pirâmides, como nós conhecemos. Lá no Egito existem dentre as muitas pirâmides que existem as 3 grandes pirâmides, Quéops, Kéops e Miquerinos. Porque eles pensavam assim: um dia eu irei ressuscitar, eu sou o rei do Egito, eu sou o faraó, eu vou ressuscitar. Então a pirâmide ficou assim uma marca, né? Entre o faraó e entre também a mitologia, tanto egípcia como dos outros povos. Hein? Então eu tenho aqui a pirâmide. Eu tenho aqui um triângulo, que poderíamos dizer uma pirâmide, né? Que é dessa forma aqui, geometricamente. Então, aconteceu, quando o homem, deixa eu pegar aqui
coisa aqui para ficar melhor. Eu tinha que preparar tudo, né, pessoal? Mas a correria. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui. Tem que fazer, como diz o Faustão, né? Tem que fazer ao vivo mesmo, né, pessoal? Isso aqui já era para estar preparado aqui, mas é muita coisa para nós fazermos ao mesmo tempo. Você vê. Nós temos a responsabilidade de ministrar para você a palavra de Deus. Você vai entender o que nós estamos falando aqui nessa noite. Isso. Agora ficou melhor para nós articularmos aqui os movimentos. Bom, quando Deus criou o homem, ele colocou o homem aqui, ó. Ele colocou o homem aqui. Vamos virar aqui. Colocou aqui, ó. O homem ficou dominando a natureza, dominando os peixes, tudo. Aqui. Quando Satanás tentou o homem a desobedecer a Deus, então o que Satanás fez? Fez isso. O homem caiu. Então, vai imaginando aí o que aconteceu. O homem aqui caiu. Satanás, ele pegou a posição do homem. Então você tem aí. Satanás pegou essa posição. O homem aqui ficou subjugado, onde está a minha mão aqui embaixo. E Satanás ficou aqui, ó. Ele ficou, então, no domínio, principalmente sobre o homem. Esse homem que estava em glória, que estava dominando a natureza, como nós vimos aqui na Bíblia, dominando os peixes do mar, dominando tudo. Quando Satanás levou o homem a desobedecer a Deus, o homem caiu. Aí Satanás pegou o lugar dele. Você vê que a estrela que foi criada, a montagem da estrela criada pelo homem, no secretismo religioso, mitológico do paganismo, é isso que vocês estão vendo. Por que no paganismo existe a estrela? Está aí a explicação, pessoal. Aqui representa Satanás e aqui representa o homem caído e Satanás dominando sobre o homem. Esse homem espiritualmente só vai se levantar de novo só através de Jesus Cristo. Se não for através de Jesus, ele vai continuar subjugado por Satanás. Por isso que lá no Monte da Tentação, vamos ler aqui no capítulo 4 de Mateus. Vamos ler aqui no 4 de Mateus, quando Jesus foi tentado pelo diabo. Capítulo 4 de Mateus. Vamos ver se isso é verdade que nós estamos mostrando aqui para vocês. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou e disse: se eres filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa e colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lance-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E Jesus respondeu para o demônio: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Notou aí? Mostrou toda a glória do mundo. E disse: eu te darei tudo isso, se prostrado e me adorares. Respondeu Jesus: para trás de mim, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio deixou e os anjos aproximaram-se dele para servir. Então, eu queria que vocês prestassem atenção aqui no versículo 8, capítulo 4 de Mateus. O demônio transportou uma vez mais um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: eu te darei tudo isso, se prostrar e me adorares. Então, você observa pela palavra de Deus que o inimigo ele tem uma certa influência no submundo espiritual das coisas. No que tange ao subjugamento ao homem, criatura de Deus, essa é a situação.
Por que nós não podemos usar a estrela? Por causa disso, a estrela, pessoal, ela está mitologicamente ligada a toda a religião, inclusive ao cristianismo. Inclusive ao cristianismo. Então, nós não podemos usar isso aqui, porque isso aqui representa Satanás dominando o homem. Entendeu? Satanás subjugando o homem. Representa isso. Agora você pode perguntar assim. Vem cá, e aquela estrela que está lá em cima? Aquela nós já dissemos aqui no início. Aquela estrela lá foi Deus que criou. Deus fez. Você não vai chegar lá, pegar a estrela do céu e trazer para cá. Isso é uma coisa impossível. Você não vai fazer isso. Entendeu? Eu não estou falando daquela estrela, estou falando da simbologia do astro. A simbologia que eles fizeram. É isso aqui que vocês estão vendo. Entendeu? É isso aqui. Vamos lá, vamos recapitular. No Jardim do Éden, o diabo estava aqui. Ó. Aliás, desculpa. O homem estava aqui. Deus colocou o homem aqui. Ó. Capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. Quando o homem pecou, então o homem caiu. Aí Satanás veio e tomou o lugar dele. Está aí a estrela. Essa estrela aqui é a que está na bandeira de Israel. Segundo você vê na história, o que eles utilizam a estrela na bandeira de Israel, que diz a estrela de Davi? Porque segundo a história diz que lá no escudo dos soldados de Davi, né, em Israel, tinha a estrela. Mas essa estrela que havia no escudo já era coisa ligada ao secretismo religioso da época. Entendeu? Era como se fosse uma espécie de talismã, como se fosse assim algo para dar sorte aos soldados de Israel nas batalhas contra os filisteus, contra os amalequitas, contra os inimigos. Então, de repente, eles pensavam assim: poxa, vamos colocar essa estrela aqui para dar sorte. Entendeu? Não tem as pessoas que utilizam a estrela no pescoço? As pessoas usam a estrela no pescoço. Ontem mesmo eu estava assistindo um programa, né, Super Pop na televisão, ontem, né? Foi ontem, onde a Luciana Gimenez estava entrevistando algumas personalidades da TV que se converteram ao evangelho, que agora são evangélicos, são gospel. E tinha lá, entre as jovens, entre as senhoras gospel, tinha lá uma judia. E ela estava com uma estrela, né? Uma estrela aqui. Você vê que os irmãos bandistas, candomblecistas também, eles usam a estrela. O cristão não pode usar a estrela no pescoço? Não. Você pode usar a estrela na sua casa? Não. Porque você, honestamente, sabendo o que significa uma estrela. O domínio do diabo sobre o homem, pessoal. Então, se você usar isso aqui, você está em conformidade com o mundo maligno de subjugamento maligno sobre o ser humano, criatura que Deus fez. Entendeu? Então você não pode usar isso aqui. Isso aqui é o símbolo do diabo na Terra. Isso aqui faz parte o budismo tem a estrela, o hinduísmo tem, o cristianismo, o islamismo. As grandes religiões do mundo têm a estrela. Desse jeito aqui como eu estou mostrando. E às vezes até aquela estrela que tem por dentro, né? igual aquela símbolo do Unibanco, que é entrelaçada, a estrela entrelaçada, essa ainda é pior ainda. Que essa daqui é a formação de duas pirâmides, entendeu? A formação de duas pirâmides, aquela entrelaçada ainda é pior do que essa. Que essa daí, porque isso aqui é um símbolo ligado ao secretismo religioso, às coisas secretas do maligno, né? E até mesmo lá das religiões secretas, como também da maçonaria, né? Você sabe que a maçonaria utiliza muito isso aqui, né? Usa muito a estrela, usa muito isso aqui, isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, vocês viram a formação estrela aqui, ó. Formação. Vamos lá. Isso aqui tem que ficar bem guardadinho, né? Você está pensando que em qualquer igreja que você vai saber disso? Você não vai saber disso. Nós temos a coragem de explicar para você. O que o diabo manifesta aí na porta da igreja? Por que Satanás tem raiva dessa igreja? Porque nós esclarecemos para vocês as coisas ocultas. As coisas que estão subliminar, até mesmo no cristianismo.
Existem muitas coisas que estão no cristianismo que não fazem parte do reino dos céus, que não fazem parte do reino de Deus. Tá vendo? Isso aqui, por exemplo, na bandeira da nação de Israel, não faz parte da vontade do Criador, de Deus Todo-Poderoso, Yahvé, não faz. Que pela vontade de Deus não haveria essa estrela na bandeira de Israel. Isso aqui é um símbolo do inimigo, é o maior símbolo do nosso inimigo. Então nós não podemos ter isso aqui de forma nenhuma. Mas alguém pode perguntar, e cadê a estrela lá dos céus? Aquilo lá está lá, gente. Aquilo lá não tem nada a ver. Você não vai pegar a estrela lá dos céus, você não vai pegar o sol e colocar no seu pescoço, não. Aquilo lá foi Deus que fez para a glória dele. Eu estou dizendo aqui o símbolo do astro, você não pode ter. Eu vou repetir, você não pode ter o símbolo do astro, da estrela. São coisas secretas, são coisas malignas, são coisas que estão ligadas ao secretismo religioso. Infelizmente. E neste momento em que vamos comemorar o Natal, nesse momento que nós vamos comemorar o Natal, infelizmente, a grande maioria dos cristãos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, comemora o Natal sem ter o conhecimento dessas coisas, sem saber de onde vem a árvore de Natal, de onde vem Papai Noel, entendeu? Por que se comemora a data do nascimento de Jesus, dia 25? O pessoal não sabe. Por quê? Isso não é falado, isso não é anunciado. Então, através do nosso humilde canal aqui, do site www.missãoiavé.com.br, nós estamos revelando essas verdades para vocês, para você ficar atento, né? Para você ficar atento. Mas aí, você pode perguntar assim, vem cá, mas se eu usar a estrela, eu vou perder a vida eterna? Bom, eu acredito que você não perde a vida eterna, mas a sua vida vai ficar um inferno. Porque o inimigo vai ter uma desculpa de estar na tua vida, porque você está usando o símbolo dele, o símbolo de subjugamento. Então você sabe que uma estrela agora é formada por duas pirâmides, uma de cabeça para cima, uma de cabeça para baixo. Que no secretismo religioso é como se fosse o yin e yang, né? Nós vamos falar aqui sobre nova era na próximo domingo, me parece que no domingo, né? Nós vamos falar sobre nova era. Então nós vamos trazer os símbolos da nova era para você. E claro que a estrela vai entrar no meio também, né? Vai entrar no meio também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar, é impressionante, quer tocar, quer cantar o teclado. Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o verdadeiro Natal. Como que é o verdadeiro Natal de Jesus? Que Deus quer que nós façamos, se é o caso de nós fazermos, tá bem? Próxima quarta-feira. Lembrando que sexta-feira, isso será sexta-feira 13, nós vamos distribuir o sal bento sacramentado de exorcismo para você levar para sua casa, para você fazer uma varredura, uma limpeza lá em nome de Jesus, o nosso Senhor. Tá? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Lago 13 de Maio. E nós estamos no plantão espiritual de atendimento. Você querendo entrar em contato conosco, o nosso telefone é 2597-6926, prefixo 11, São Paulo. Você pode também mandar um e-mail para nós. É missãoiavé@gmail.com. Você que ouviu essa palavra, dê o seu parecer, dê uma palavra no nosso aqui embaixo, aqui no nosso canal Yahvé, né? Tem uma parte para você escrever. Se você gostou, você dá um clique aí para ajudar a divulgar o nosso vídeo. E a qualquer momento eu vou estar por aqui, eu, Bispo Afonso Querubim, trazendo para você a palavra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor o faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não use estrela, porque estrela é o símbolo do inimigo. Deus te abençoe, Deus te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus.